professor Roberto Rodrigues, eu queria agradecer por o senhor estar aqui no AgriShow com você, conversando com a gente, nesse momento tão complexo que a gente está passando, e já queria começar com uma pergunta que é: como que o senhor enxerga o protagonismo do agro nesse momento? Bom, Thiago, primeiro eu que agradeço pela conversa, pela oportunidade de conversar com você e com a AgriShow querida de tantos anos de trabalho em conjunto. Bom, o protagonismo ficou uma coisa muito óbvia. De repente, cidadãos de todos os países do mundo, em qualquer rincão do planeta, se deram conta da importância do agro, né? A pandemia é um negócio violentíssimo, né? Global, né? E que ensinou as pessoas que não dá para comprar sapato, não compra sapato, não dá para comprar roupa, não compra roupa, não dá para comprar bolsa, não compra bolsa, mas tem que comer. Então, sim, a questão da segurança alimentar ficou muito linkada com a agricultura. E as pessoas se deram conta que nós não paramos nunca. A agricultura não para. Não só não para, como ela tem um determinismo que é imposto pela natureza. É a natureza que diz a hora de plantar, de tratar, de colher, de fertilizar, de defender. Então, as pessoas, em geral, no mundo todo, falam: puxa vida, essa turma trabalha o tempo inteiro, faça chuva, faça sol, o ano inteiro atendendo às demandas que a natureza impõe. Então, eu acho que esse upgrade, essa subida de conceito que a agricultura teve perante cidadãos, sobretudo consumidores no mundo inteiro, provavelmente levará os governos do mundo inteiro, todos os países do mundo, a caracterizarem políticas públicas mais favoráveis ao agro. Então, esse é um lado positivo, inclusive para nós aqui no Brasil. O lado negativo qual é? O lado negativo é que os países ricos, ao se darem conta de que a segurança alimentar é essencial, inclusive para os governos se manterem, porque um povo com fome é um povo revolucionário, né? Sim. E começarão, provavelmente, a proteger suas fronteiras em relação à importação e ou exportação de produtos agrícolas. Então, alguns países falam: bom, não vai exportar carne. Internamente não vai exportar carne. Então, podem começar a surgir restrições à exportação e restrições à importação, importações que vão competir com seus produtores internos. Então, certo, esse é o protecionismo, é um risco. O que eu vejo é o seguinte: eu vejo que a pandemia, ao criar uma visão positiva a favor da agricultura e, portanto, positiva a políticas públicas pró-agricultura, também gera oportunidades enormes para nós no mundo inteiro. Tem características extraordinárias para alimentar o mundo inteiro, né? Abastecer a população inteira brasileira e sobe para 1 bilhão de pessoas do resto do mundo. Então, é uma oportunidade enorme que o Brasil tem. Mas é preciso olhar a oportunidade sob esse risco eventual que pode haver de um neoprotecionismo que perturbe o mercado. E isso é perigoso nesse momento, porque a OMC, que é a organização da ONU multilateral que cuida de comércio, perdeu o protagonismo. E os acordos bilaterais estão acontecendo à margem da OMC. A Argentina saiu do Mercosul. Saiu do Mercosul. Assim, no máximo, né? É um tratado, porque não interessava. A pandemia deu à Argentina argumentos para ela ser Mercosul. Ela deve ter razão, mas saiu. Sim. Né? Então, o que isso significa em termos de comércio multilateral quando o Mercosul tem um acordo sendo negociado com a União Europeia? Né? Então, uma desordem comercial pode surgir com esse neoprotecionismo que vem pela frente aí. O senhor enxerga que, de alguma forma, mesmo nesse cenário confuso, aconteça uma aceleração de desenvolvimento tecnológico, isso num cenário brasileiro, um aceleramento de desenvolvimento tecnológico e aprovação de leis ou medidas? Eu não sei se é aprovação de leis, mas medidas sim. Por exemplo, daqui a poucas semanas, teremos o anúncio do plano de safra do Brasil para 2021. O ano passado, tivemos 10 bilhões de reais de crédito. É possível que esse ano aumente muito mais o volume de recursos. Talvez com a taxa de juros fora da normalidade também. Pode subir a taxa de juros, porque os bancos estão resingando em emprestar, né?
o risco é muito grande, das atividades financeiras. Então, é possível que o plano de safra já tenha embutido nele uma visão mais favorável ao agro. Vamos ver o que vai acontecer. Isso sim deve acontecer. E tecnologia, naturalmente, haverá um avanço grande nessa área. Embora, no momento presente, todo o esforço brasileiro da ciência é voltado para a saúde. Tem que combater a doença, criar vacina, criar remédio. Hoje o esforço é pelo povo brasileiro, pela saúde brasileira. E a agricultura está produzindo e está cumprindo o seu papel. Agora, ao futuro, sem dúvida, a questão da competitividade será dada pela tecnologia e pela inovação. O senhor falou agora de futuro, eu queria saber se o senhor tem projeções para retomada, como é que o agro se enquadra nesse cenário? Olha, ninguém sabe quanto tempo vai durar esse processo. Ninguém sabe qual é o efeito que ele terá sobre de maneira geral e sobre consumidores de maneira especial. O que vai acontecer em termos de redução de demanda, redução de oferta, o que vai acontecer em termos de exportações, o câmbio hoje é favorável, será daqui a um ano favorável também. Então, o day after realmente é muito incerto ainda. Eu diria apenas, para não ficar sem resposta à tua pergunta, Thiago, que se há um setor que tem condições de uma retomada positiva mais rápida, é o agro. Por quê? Exatamente do que já falamos antes. Comida é fundamental. Segurança alimentar é fundamental. E como? Com sustentabilidade do sistema de produção e com saudabilidade, com sanidade dos alimentos. São coisas que nós fazemos com muita competência no Brasil. De modo que o setor tem condições de uma recuperação mais rápida que outros setores. Agora, claro, demorar mais 4 ou 5 meses, isso vai criar uma bagunça mercadológica, inclusive de consumo, mudando eventualmente até mesmo hábitos de consumo, né? Um está em casa comendo em casa, está comendo diferente do que comia normalmente, né? Em restaurante. Então, pode gerar uma mudança de hábito de consumo que é totalmente imprevisível nesse momento. Não é a primeira crise que o mundo passa, também não é a primeira crise que nós passamos. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre o que o mundo tem a aprender com essas 4 décadas de desenvolvimento do agro nacional e o que a gente está fazendo agora. Bom, de fato, não é a primeira crise, mas é a maior desde a gripe espanhola, foi em 1918, há 102 anos. Nunca mais teve uma pandemia com a grandeza dessa que varreu o planeta inteirinho, sem nenhuma raça, nenhuma religião, nenhum regime, nem nada. Então, realmente, é uma crise sem precedentes na história contemporânea. E que lição vamos tirar disso? Eu acho que é, pelo menos, uma lição fundamental, que é a fragilidade que o mundo tem diante de um simples vírus. Ou seja, a questão da defesa sanitária, da preocupação com a sanidade, é uma coisa que tem que ter a régua vai subir desse projeto aí. E não é a primeira vez. No ano passado, quando surgiu a pandemia no final do ano na China, já tinha acontecido no mesmo ano o problema da peste suína africana na mesma China, que teve que matar 400 bilhões de cabeças de suínos. Já foi uma coisa horrorosa, que teve um reflexo global fortíssimo na valoração das carnes. O Brasil ganhou com esse processo aí. E outros países ganharam também. Sim. Eu vejo que a questão sanitária terá que ser tratada globalmente e ao nível de cada país com mais critérios e com uma regra mais alta. E nesse aspecto, nós aqui no Brasil temos um sistema sanitário muito bom, muito sólido, comandado pelo Ministério da Agricultura, que tem uma ministra extraordinária, a Tereza Cristina, e que pode ser exemplo para o mundo inteiro. Então, esse é o primeiro tema. A questão sanitária vai ter um upgrade significativo nas regras globais e nacionais em cada país. E a outra questão é a questão da diferença de cada país em relação ao sistema de abastecimento. Vou dar um exemplo candente para você. Eu participo de um conselho do IICA, que é a FAO para o continente americano. Está trabalhando em todos os países da América, para ver se tem problema, como é que faz para resolver o problema. E tem uma questão extraordinária que nem passa pela cabeça da gente. Os países do Caribe
Sabe, todos os países do Caribe, a grande renda deles, o que é? Turismo. O turismo é a base da renda. E acabou o turismo. A pandemia acabou com o turismo. Então, todo o processo de alimentação desses pequenos países, ou grandes países do Caribe, era ligado ao turismo. Eu vinha todo mundo de fora para atender ao turismo. Acabou o turismo, acabou a alimentação. Ainda tem estoques, duram mais uns 2 ou 3 meses, mas se não houver uma rápida ação de outros países do continente para acudir os países do Caribe, pode ser que haja um problema sério lá de segurança ou de insegurança alimentar. Então, essas questões, essa coisa da solidariedade, da visão de conjunto de oferta e demanda, país a país, tem que ser tratada com outro rigor e com outro sentimento, um sentimento de fraternidade, de humanismo, solidariedade. A gente vai sair mais humano, então, desse cenário, professor? Eu espero que sim. É um tema que todo mundo está discutindo aí. Vamos todos ficar mais próximos, mais unidos, mais fraternos. Eu acredito que sim, num primeiro momento, né? Depois, cada um vai para um lado. Então, para que esse modelo de solidariedade se consolide, é preciso que regras universais sejam tratadas nessa direção, para que ninguém fique fora da condição mínima da sobrevivência, que é segurança alimentar. Professor, eu queria agradecer o seu tempo de conversar aqui com a gente do AgriShow com você. Lembrar quem está assistindo que o professor é colunista do nosso canal, digital.agrishow.com.br. Professor, te encontro no AgriShow agora no segundo semestre, então, para a gente conversar mais um pouco. Se Deus quiser. Um abração. Até logo. Tchau.